Nesse vídeo de agora eu vou mostrar para você uma curiosidade, na verdade. Você vai usar esse tipo de gráfico? Provavelmente não. Mas se um dia você vier para um mundo institucional, principalmente nos Estados Unidos, você vai ver sim algumas pessoas usando. Mais que isso, esse gráfico vai dar para a gente a noção de uma ferramenta que a gente vai ver lá na frente, que faz um cruzamento entre o volume no tempo e o volume no preço. Que aí sim é um entendimento essencial e muito eficiente que a gente usa para análise de preço e volume e principalmente para as nossas abordagens operacionais, que eu vou falar para vocês. É extremamente eficiente e muito lucrativo. Algo ainda pouco desenvolvido, pouco contado para as pessoas. Algumas pessoas no Brasil já estão usando, mas ele chegou no Brasil recentemente. Não o gráfico, essa outra ferramenta que a gente vai falar em outros vídeos, mas para entender aquela lógica lá da ferramenta que eu vou falar num vídeo adiante, você precisa entender o conceito disso agora, que é o que eu vou mostrar para vocês com esse tipo de gráfico. Enquanto a vinheta vai rodar, o que você vai fazer? Dar o seu like, se inscrever no canal, fazer seu comentário e vai pegar esse link aqui dessa aula e mandar para um monte de gente que você sabe que quer entender de mercado financeiro de maneira mais profissional, eficiente e lucrativa. Roda a vinheta aí. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou sócio fundador da Academia Alta Renda, uma plataforma de educação financeira que tem o compromisso com você de te colocar no rumo certo do mercado financeiro para ser mais profissional, eficiente e lucrativo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Agora o vídeo vai ser bem mais rápido, na verdade eu só quero mostrar para vocês duas coisinhas. Olha só para você ver, o gráfico de ponto e figura foi desenvolvido lá atrás, no início dos mercados, no início da análise técnica. Era um gráfico muito usado, inclusive, por um dos titãs da análise técnica, chamado Richard DeMille, e na verdade ele queria avaliar, ele teve uma ideia de avaliar o tempo que levava para os players negociarem um nível de preço. Como assim, Felipe? Desse jeito aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. De repente, ele marcava xizinho para toda vez que o mercado deslocava o nível de preço para cima e um ponto para toda vez que o mercado deslocava o nível de preço para baixo. Ou seja, eu tinha um gráfico, então, de ponto e figura no caso X. Só que qual que era a ideia? Eu tinha uma escala temporal e eu tinha uma escala de preço, certo? E nessa escala, o que acontecia, pessoal? À medida que o preço ia negociando, à medida que o mercado ia negociando dentro de um intervalo de tempo, um certo nível de preço, ele ficava aqui negociando por mais tempo, ó. E eu entendia que quanto mais ele ficava negociando, quanto mais tempo ele ficava negociando num certo nível de preço, é porque significava que aquele nível de preço tinha mais interesse, por qualquer motivo que seja, dos players, tá? Ou seja, quando havia muito interesse de alguma coisa, quando havia muito interesse por algum nível de preço para ficarem negociando, alguém que tinha que tomar uma posição em relação à outra, principalmente grandes players, players institucionais, aquilo demorava mais naquele nível de preço negociando. Isso marcava o mercado. Qual que é a importância disso? Porque depois que o mercado ia lá, embora lá longe, e voltava, as chances de ter gente interessada aqui de novo, por vários critérios de análise de preço, de volume, de bipolaridade, por open interest, né? Ou seja, posições em aberto que ficaram para trás quando aquela posição foi perdida ou vencida por algum dos players. Então, quando voltava lá, tinha muito mais chance dos preços reagirem nesse nível de preço de novo. E ele media essas questões, essas determinações de interesse pelo tempo que o mercado ficava negociando no nível de preço, que dava para ele um critério, um cruzamento entre o volume no tempo com volume no preço, então tempo e preço, e além de ter um volume para validar o movimento do mercado no tempo, agora ele também tinha uma noção do que havia sido o volume no preço. Por quê? Porque se um player demora muito para negociar um nível de preço, ou se vários players demoram muito negociando um nível de preço, houve mais volume negociado naquele nível de preço. Então ele fazia um cruzamento entre tempo e preço, que dava um ponto ótimo dessa métrica. Isso vai ser importante lá para a gente quando a gente for usar ferramentas, por exemplo, de Market Profile, tá? Que vai dar essas marcações no dia para a gente, da onde foram as regiões de interesse de negociação mais negociadas no dia. Aí a gente fala em outros vídeos e eu explico para vocês como é que a gente usa isso. Mas deixa eu explicar para vocês o conceito que foi desenvolvido lá, né? Foi determinado por DeMille lá nessa data já, tá bom? O que a gente vê aqui? Eu já expliquei para vocês que os xizinhos são os deslocamentos de preço na alta e as bolinhas vermelhas do deslocamento do preço na baixa. Só que como ele media isso? Ele vinha nesse intervalo de mercado aqui, ó, e via aonde houveram mais negociações na alta e na baixa no nível de preço. Então, se a gente pegar esse momento do mercado e for contar no nível de preço a quantidade de figurinhas, a gente vai ver que essa região aqui, ó, é a região que teve mais figuras, tá? No deslocamento no tempo
pela escala de preço. Então lá ela projeta um suporte ou uma resistência, vamos dizer assim, no futuro, que dá para a gente uma região de interesse de negociação. Quando a gente projeta isso, o mercado vai embora e volta aonde ele vem parar? Exatamente na região mais negociada anteriormente. É muito provável que o mercado pare aí. Quando a gente tem um candle, um gráfico de candle, o gráfico de candle não mostra isso pra gente. Existe um outro modelo que imita um gráfico de candle e embute esse conceito do gráfico de ponto de figura dentro do gráfico de candle, que é o gráfico de cluster, que a gente vai falar mais adiante, mas que é bem complexo de usar e ele é bem atrasado no seu uso. Então a gente costuma usar outra ferramenta na escala de preço para poder fazer essa mesma avaliação. Mas olha só uma coisa interessante aqui também, ó. Se a gente for adiante aqui e pegar esse outro cenário de mercado e for avaliar a contagem das figurinhas, a gente vai ver que o nível de preço que tem mais tempo, que ficou mais tempo negociando ali, foram esses níveis de preço aqui, ó. Então lá no futuro, esse nível de preço é uma projeção que eu considero como uma região de interesse de negociação. Deixa eu mostrar para vocês mais um exemplo, e aqui obviamente é um gráfico de ponto de figura mais moderno, mas deixa eu mostrar para vocês um outro exemplo, que é um gráfico de ponto de figura dos mais clássicos que tem, tá, pessoal? Olha aqui, isso era um gráfico de ponto de figura, ainda feito em papel lá no início dos mercados, e aqui a gente consegue ver de maneira muito clássica o que são essas regiões. Então aqui, ó, nesse limite de mercado, se a gente for considerar o que é de ponto de figura, a gente tem essa região de preço aqui, ó, mais negociada para o futuro. Então isso aqui vira uma região de negociação, de interesse de negociação. Provavelmente quando o mercado for lá para cima, isso aqui vai servir como resistência de preços, tá? Ou suporte se o preço romper e fizer uma bipolaridade, mas isso aqui, o conceito da bipolaridade, a gente vai ver em outro vídeo, beleza? Se a gente for descendo aqui mais adiante na evolução dos preços, a gente vai ver que nessa região aqui, ó, o nível mais negociado foi no intervalo desses 4 níveis de preço aqui, ó. E se a gente projeta isso lá para frente, olha, depois o mercado vai embora lá para baixo, e quando o mercado volta, olha onde é que ele para. Exatamente nesse nível de preço. Tá? Então ele cria uma resistência ali, ou ele cria uma região de interesse de negociação que fica visível para a gente no futuro e que um gráfico de candle não consegue dar para a gente essa visão. Vou fazer mais um exemplo para vocês. Se a gente for pegar essa região de extremo de mercado aqui, ó, e for tirar a região mais negociada, a gente vai ver que ela está nesse intervalo de preço aqui, ó. E projetando o mercado lá para frente, quando o preço vai lá e volta, olha onde é que ele vem parar, ó. Tá? Exatamente dessa região, que é uma região de interesse de negociação. Agora, nesse caso, servindo como um suporte. Então, esse é o famoso e muito antigo gráfico de ponto-figura. Mais uma vez, ele não é muito utilizado hoje em dia. No Brasil, eu não conheço ninguém que use esse tipo de gráfico, tá? Existem outras ferramentas muito mais eficientes que trazem essa noção, essa mesma ideia hoje, atualmente. A gente vai olhar nos outros vídeos, então, praticamente, você não vai precisar usar um gráfico de ponto-figura nunca mais. Se você for ver em outros mercados, principalmente no mercado americano, ainda tem gente que usa no mundo institucional, mas, como eu falei para vocês, não se prendam a isso, ao gráfico de ponto figuras por si. Eu quero que vocês entendam essa ideia, porque lá na frente a gente vai usar essa ideia para trazer para vocês uma ferramenta muito mais eficiente, muito mais lucrativa, que é para a gente analisar o volume no preço e nessa extensão da marcação do nível de preço com uma ideia de região mais negociada ou região de interesse. Esse vídeo que está aparecendo para vocês na tela, essa caixinha aí, é a sequência dessa aula muito importante para a gente completar esse quebra-cabeça e colocar você na roda dos lucros aí do mercado financeiro, com mais profissionalismo, mais eficiência, mais lucro. Então já clica aí e vai para a próxima aula que eu te espero lá. Dá o seu like aqui, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aqui e eu te vejo no topo.